Do culto, enquanto tá tocando sino, aí só quando a banda for começar a música. Ti, ó Deus, libertador meu.
rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Tu és meu abrigo, Minha torre forte, rocha que me salva, meu lugar seguro. Sei que tu me amas, eu também te amo. Encontrei descanso para minha alma em ti. Jesus respondeu: eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Eu afirmo a vocês que se eles se calarem, as pedras gritarão. Palavra que encontramos no Evangelho de Lucas, capítulo 19, versículo 40. Quando a multidão aclama Jesus na sua chegada a Jerusalém. E aí, os principais sacerdotes, os mestres da lei, a academia religiosa da época diz para Jesus pedir ao povo para se calar. E essa é a resposta dele. Se eles se calarem, as pedras clamarão, as pedras gritarão. O louvor a Deus não se cala. O louvor a Deus glorifica o nome do Senhor e também nos faz reconhecer quem é o soberano sobre as nossas vidas. Quem, como acabamos de ouvir, é o nosso abrigo seguro em tempos de angústia, em tempos como este que nós temos vivido como humanidade. Nós estamos celebrando este culto em nome do Trino Deus, que é Pai, Filho e Espírito Santo, e nós transmitimos aqui diretamente da Paróquia São Mateus, que fica na Avenida Santos Dumont 324, o nosso templo, entre os bairros Bom Retiro e Santo Antônio, aqui na zona norte de Joinville. Muito obrigado a você que nos acompanha nesta transmissão. Deus abençoe você e o seu lar. Que bom que você está conosco. O culto não é presencial, então deixa eu me apresentar. Quem não me conhece, eu sou o pastor Alexandre, estou aqui na paróquia São Mateus há 7 anos, e nessa transmissão, pessoas que estão presentes aqui conosco, a turma que você já ouviu, ou também pôde ver, o pessoal da banda, nos vocais a Jennifer e a Stephanie, no violão o João, no baixo o Mateus, no carrom o Tiago. E ainda na nossa transmissão e no som, o Vitor e o Tilpe, e nos acompanha também a presidente da nossa paróquia, a Sandra. Muito obrigado que você está aqui conosco, que Deus abençoe você, que Deus nos abençoe neste momento de culto. E eu convido agora para nós nos voltarmos ao nosso Deus em oração. Senhor, obrigado por esta oportunidade de celebrarmos culto a Ti. Não da forma como gostaríamos, com mais pessoas aqui presentes no templo, comunidade louvando junto, mas pelos tempos que vivemos, nos adaptamos e agradecemos pela tecnologia que nos permite chegar às pessoas, seja pelo Facebook, pelo YouTube, pela Rádio Colom. Muito obrigado, porque não estamos sós, o Senhor está aqui conosco, e outras pessoas, de uma forma ou de outra, nos acompanham neste culto que celebramos em Teu nome, em honra e glória a Ti. Senhor, Tu és santo, puro e eterno. Nós somos pessoas pecadoras, mas obrigado porque Tu vens ao nosso encontro e nos chama a ter comunhão contigo e uns com os outros. Perdão nós pedimos pelos nossos pecados, seja quando nós deixamos de nos esvaziarmos ou sermos esvaziados e esvaziadas dos nossos sentimentos mesquinhos, dos nossos pensamentos que não edificam,
das palavras postadas, escritas ou faladas e que foram pecado contra ti, contra outras pessoas, seja quando nós também nos omitimos ou não somos esvaziados, não nos deixamos esvaziar das nossas reações, ações, atitudes e gestos que ferem a ti, que ferem ao próximo, a nossa comunhão contigo e uns com os outros. Nós não conseguimos listar detalhadamente todos os nossos pecados, Senhor. Alguma coisa sempre nos escapa. Ou a gente não percebe, ou a gente até esconde, mas diante de Ti tudo está claro. Humildemente nós pedimos perdão por aquilo que temos consciência e também por aquilo que não temos consciência que foi pecado. Mas abre o nosso entendimento para percebermos o erro e corrige-nos, Senhor, para que nós possamos andar de acordo com a Tua vontade. Que a Tua palavra possa encontrar lugar em nós também nesse culto. Que ela nos transforme e que ela sirva de testemunho do Teu amor às pessoas que convivem conosco. É o que nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. A palavra da graça, do amor, do perdão do nosso Deus vem de 1 João 2,2. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. É por meio do próprio Jesus Cristo que os nossos pecados são perdoados. Perdão é graça, é misericórdia, é amor. Como alguém já disse, os publicitários falam disso, não existe almoço grátis. Nossa salvação é de graça, o nosso perdão é de graça porque o preço foi pago por alguém, por Jesus Cristo, que esvaziou-se a si mesmo, foi obediente até a morte de cruz, por mim, por você e por toda a humanidade. Então, meu irmão, minha irmã, você também tem acesso ao perdão quando se arrepende, porque Cristo pagou o preço e é por meio dele que somos perdoados, perdoadas. Mas o perdão não é só na vertical, é na horizontal também. Deus nos envia a fazer as pazes, a perdoar e a pedir perdão às outras pessoas. Assim seja nas nossas vidas. Amém. Antes de nós louvarmos ao Senhor com algumas músicas, com a nossa banda aqui da Juventude da São Mateus, nós temos alguns avisos. Você que está acompanhando a transmissão pelo Facebook ou pelo YouTube pode visualizar. Como sabemos, os nossos cultos estão presenciais, melhor dizendo, estão suspensos neste final de semana e também no próximo. Mas teremos transmissão online, agora que estamos nessa noite, e no próximo domingo também, dia 7 de março, 19 horas. Então nós temos ali dito também que as orações de memória e batismo estão adiados em ocasião oportuna. Os grupos podem se reunir online, que se reuniriam presencialmente com as devidas orientações sanitárias, mas podem se reunir online. Nós ainda temos a venda do churrasco, por enquanto não está mudada a data. Se for, nós vamos avisar. Mas o nosso churrasco drive-thru, você pode adquirir antecipadamente, a venda só é antecipada, agora não mais nos cultos, mas na secretaria ou pelo WhatsApp ali da nossa secretaria, que é o 3085-2108. R$40 é o pedaço do churrasco, cerca de meio quilo, acompanhado de maionese e pão. Nossa intenção é fazer esse almoço drive-thru no dia 14 de março, comemorando 54 anos da nossa paróquia, depois do culto, que está programado para as 10 da manhã. Então o almoço seria entre 11h30 e 1h30 da tarde. Não tem para vender na hora, repito, você teria que buscar aqui. E também de sobremesa, a nossa Juventude Mirim, nossos adolescentes, vão preparar os brigadeiros, o individual R$2 e o combo com 4 brigadeiros a R$6 também, somente venda antecipada. Os sabores, o tradicional, o beijinho, que é o coco, e também o leite ninho. Então você pode ajudar a nossa juventude. E a renda do churrasco é para reformas aqui no patrimônio da nossa paróquia. Repito, se houver mudança da data, nós avisaremos. Bom, você que pode visualizar aí, temos alguns exemplos de arranjos de Páscoa que mulheres da nossa paróquia estão fazendo, também revertendo renda aqui para a paróquia. Você pode adquirir na secretaria
entrar em contato e pedir o seu arranjo aí, que está magnificamente confeccionado. Tem gente que encomenda algum também, pode entrar em contato durante esse período de Páscoa. Sobre ofertas e contribuições, como nós não estamos agora nessas dois finais de semana com cultos presenciais, mas se você quer ofertar e contribuir para a paróquia, no nosso site tem aí essas opções. Você pode contribuir ou ofertar via boleto bancário, quem tem o do Sicredi pode solicitar extra na secretaria. Temos o PicPay, Paróquia São Mateus, o Pix, ali está o CNPJ, ou também a transferência bancária via Sicredi, que é onde nós temos conta. Você pode acessar esses dados aí que estão aparecendo no site SEGE São Mateus. Para ofertas em nível nacional destinadas, seria o culto de hoje, por exemplo, você pode acessar o portal Luteranos, luteranos.com.br/conteúdo/plano de ofertas 2021. Hoje, essa semana, a oferta é para as capelanias hospitalares, que a nossa igreja quer abrir mais. Em Joinville nós temos agora uma recente na Unimed, e ainda vamos continuar com o Hospital Dona Helena, que é ligado à nossa igreja, e também para a rede de diaconia. Então, as ofertas, as contribuições são sempre espontâneas, em gratidão a Deus, conforme o Senhor nos permite. Se você ainda quer adquirir devocionários também para o ano de 2021, entre em contato com a secretaria, e o livro do pastor Edson Bruno, que está à venda, o pastor Edson Bruno da Assembleia de Deus, comunicador, ele está vendendo o seu livro mais recente. Você também pode entrar em contato aí com a nossa secretaria para adquiri-lo. Havendo mais mudanças na situação de como vão funcionar cultos e atividades da comunidade, nós vamos avisar por todos os meios possíveis aí para nossos membros, para nossos visitantes, para pessoas que se envolvem com a nossa paróquia. Esses eram os nossos avisos. Obrigado pela sua atenção. E nós vamos agora louvar ao Senhor através da música, com 2 canções. A primeira delas, Canta Minha Alma, e a segunda, O Teu Amor. Você também pode louvar ao Senhor conosco, onde você se encontra neste momento. Boa noite. Que bom que você está aqui com a gente hoje, na sua casa, na verdade. E eu queria te convidar para cantar bem alto. A gente preparou esse louvor aqui com muito carinho. E eu acredito que esse louvor possa ser uma forma de testemunho também para o seu vizinho. Deixa ele escutar você cantando. Canta minha alma, canta minha alma, que amor tão grande, que amor tão grande, que grande amor. Veja comigo está o Espírito queimando em meu ser, amigo e protetor que me leva à verdade, traz luz pro meu perdido coração, até meu tempo aqui findar. Ó Santo Espírito, teu reino quero ver. Ó Santo Espírito, faz em mim o teu querer.
majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei, o teu amor se estende além dos céus. Constantemente mostras que és fiel. Tua justiça é majestosa como os montes, sabedoria mais profunda que o mar, mas vens comigo estar. O teu amor me enche o coração, encontro paz à sombra do teu perdão. Tenho alegria na abundância da tua casa, do teu rio de água viva beberei. Tu és meu rei. La ya, la 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 la ya, Como é bom nós podermos louvar ao Senhor através da música, deixar que as letras nos falem ao coração também, que as melodias nos embalem. Para você que chegou na transmissão, um pouco depois, né? A gente está transmitindo aqui da paróquia São Mateus, na Avenida Santos Dumont, 324, Zona Norte de Joinville, entre os bairros Bom Retiro e Santo Antônio. E eu sou o pastor Alexandre. A gente agradece a sua companhia também nesse culto. Que Deus abençoe você e o seu lar. Eu quero convidar para que nós oremos ao nosso Deus nesse instante. Senhor, obrigado pelo que de Ti temos recebido nesse culto. E abre agora nossas mentes, ouvidos, corações para recebermos a Tua palavra. E que eu, como pregador, fale somente aquilo que é do Teu querer, que a começar em mim e também em cada pessoa que ouvirá esta mensagem, Tu possas nos transformar e também nos enviar a testemunhar do que hoje nós veremos da Tua palavra, que é viva, eficaz, atual, palavra que é a boa semente do Evangelho e que encontre em nós solos férteis. Em nome de Jesus nós oramos. Amém. Que Deus nos abençoe nesse momento e que recebemos então a sua palavra de forma pregada. Bom, todo mundo conhece geladeira, todo mundo deve ter uma geladeira em casa, ou em outro local também. E se você abre a geladeira, de repente, de lá é exalado um mau cheiro. O que a gente deve fazer, né? O que a gente deve fazer? A gente pega o que precisa lá e fecha a geladeira de volta? E aí na próxima vez a gente vai abrir e de repente o cheiro não está mais lá? É assim que a gente faz? A gente sente o cheiro, sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não está afim. Quem sabe deixa para outra pessoa da casa, se mora mais alguém, né, na sua residência. Deixa que a mãe faz, o pai, a avó, ou a pessoa que trabalha lá, diarista, quando ela vier. Ou a gente
tenta ver qual é a causa do mau cheiro. O que está mofado lá dentro? Podre? Passado, do prazo de validade, que deixa um cheiro desagradável. É uma escolha também nossa. Mais cedo ou mais tarde, essa geladeira precisa ser limpa para que aquele cheiro não tenha mais. Ou mesmo aquelas geladeiras que ainda precisam de serem descongeladas, dá trabalho, mas a gente precisa fazer e limpar. Já já nós vamos saber por que estamos falando de geladeira e do cheiro ou do mau cheiro que ela possa exalar. Antes disso, eu quero convidar vocês para ouvirmos 2 leituras bíblicas. A primeira delas, do Evangelho de Lucas, capítulo 6, versículos 43 a 45. Lucas capítulo 6, 43 a 45, palavra do Senhor Jesus. Nenhuma árvore boa dá fruto ruim. Nenhuma árvore ruim dá fruto bom. Toda árvore é reconhecida por seus frutos. Ninguém colhe figos de espinheiros, nem uvas de ervas daninhas. A pessoa boa tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E a pessoa má tira coisas más do mal que está em seu coração, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. Palavra de Jesus em Lucas 6, 43 a 45, e ainda, que é o texto bíblico base desta mensagem, carta de Paulo à comunidade de Filipos, Filipenses 2, de 5 a 11, onde está escrito: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, aos seres humanos. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição, e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Palavra do nosso Deus, em Lucas e agora também em Filipenses 2, 5 a 11. Voltando a falar de geladeira, abrimos a porta da geladeira, exala um mau cheiro, o que fazemos? Ignoramos. Na próxima tentativa, quem sabe, que a gente abrir lá, o cheiro não vai mais estar. A mãe, o pai, a vovó, alguma outra pessoa limpa para nós, dá um jeito. Ou nós encaramos a situação e procuramos a causa. Fazemos uma limpeza de coisas que estão lá mofando, estão apodrecendo, passou a validade, já estão exalando algum outro cheiro. Por que falamos disso? Porque o nosso íntimo, o meu, o seu e de qualquer ser humano, pode ser comparado a esta geladeira. Existem no nosso íntimo, na nossa mente, no nosso coração, boas memórias, virtudes, bons valores, boas intenções, sim. Mas também na geladeira da nossa vida tem pecado. Quem sabe lembranças dolorosas, maus hábitos, falhas de caráter, sentimentos que estão apodrecendo, mofando, nos estragando por dentro, más intenções. Afinal, você, eu e qualquer ser humano, nós somos, dá para dizer quase que uma personalidade dupla. Nós temos o bem, mas também o mal dentro de nós. Nós temos as virtudes, mas os defeitos. Temos acertos e erros. E a pergunta é, comparando a uma geladeira, como é que você tem feito com a geladeira da sua vida? Ou eu da minha vida?
Como é que está a manutenção, a limpeza? Que cheiro estamos exalando? Por meio das nossas palavras, das nossas atitudes, das nossas ações, dos nossos gestos, das nossas escolhas, enfim, do nosso jeito de ser. O apóstolo Paulo escreve em Filipenses 2, 5 a 11, o que estudiosos da palavra de Deus chamam de hino cristológico. Dizem, a teoria é esta, pode ser realmente isto, que esse trecho da carta aos Filipenses era uma parte de um hino, ou hino, uma música, que já se cantava nas comunidades cristãs da época. Um hino que fala cristológico, né? Fala de Jesus Cristo, que se tornou ser humano. Ao mesmo tempo aqui 100% humano, mas não deixou de ser 100% divino. E o que esse hino significa? Ele tem uma introdução, olha, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. É isso que Paulo está dizendo para a comunidade de Filipos e para todos os cristãos daquela época e também para nós. E aí pega o hino. Embora sendo Deus, eterno, ele abre mão disso. Ele usa o termo esvaziou-se a si mesmo. Então, numa decisão, Deus se torna ser humano em Jesus Cristo. Sai da sua posição, da sua dimensão gloriosa, eterna, pura, e pula a vida em resgate, em salvação, por muitos. E Cristo chegou ao ponto, diz aqui esse hino cristológico, né? Jesus, de ser obediente ao projeto de Deus e se humilhar até a morte, e ainda o apóstolo acentua que é morte de cruz, que para nós talvez seja até um clichê, um jargão. Estamos acostumados a falar Jesus morreu na cruz, usamos crucifixos no pescoço, ou num brinco, ou temos aí imagens de crucifixo nas igrejas, em outros lugares, mas não custa relembrar que é um lugar de pena de morte para criminosos e para pessoas que o regime romano considerava subversivas. E Jesus não era nenhuma coisa nem outra. Esse esvaziar-se de Jesus vai até o extremo da morte e morte de cruz. E aí só então, como continua o hino, é que Jesus vai ser exaltado, vai ser glorificado, vai ser reconhecido como Senhor com S maiúsculo. E essa é outra situação que nos foge. Quantas vezes nós ouvimos essa palavra Senhor para Deus, para Jesus, mas naquela época esse era o título do imperador romano. Só esta pessoa no Império Romano poderia ser chamada de Senhor. E os cristãos diziam, não. O imperador é um senhor, uma autoridade com S minúsculo. Sim. Senhor com S maiúsculo é Jesus, que nasceu em Belém, foi criado em Nazaré, morto e ressuscitado em Jerusalém. Jesus, o Messias, o Cristo, é o Senhor para a glória de Deus Pai. E toda língua confessará que Ele de fato é Senhor. Parte das pessoas vão reconhecê-lo como seu Salvador. E outras, talvez tarde demais, vão reconhecer de fato Ele era o Salvador, mas eu não quis saber. Eu não confiei minha vida a Ele, eu não criei nele. Então, Paulo fala desse esvaziamento e convida as pessoas cristãs a serem esvaziadas. É tempo de Quaresma. Jesus Cristo caminha para a cruz. Mas esse tempo culmina na Páscoa, no domingo da ressurreição. Antes de ser exaltado, glorificado, o Messias passa por sofrimento e morte, esvaziou-se por amor à humanidade. Então, nesse tempo de Quaresma, de preparação para a Páscoa, que nós estamos vivenciando, o Espírito Santo nos chama ao esvaziamento. E a um posterior enchimento. Como assim? Esvaziamento e depois um enchimento.
Primeiro nós precisamos ser esvaziados, esvaziadas, e é a limpeza da geladeira que Deus nos ajuda a fazer diariamente por meio da sua palavra. Ao contrário de Jesus, você, eu e qualquer pessoa, nós não conseguimos nos esvaziar. Nós somos esvaziados, é a ação de Deus. Ele vai nos ajudar e vai mostrar o que está mofando, o que está apodrecendo na geladeira da nossa vida. E que não dá para ignorar. Ou até podemos fazer isso. Fecha a porta, na próxima tentativa, quem sabe vai exalar um cheiro bom, e não vai. Ou eu ignoro, ou eu estou com preguiça, não quero, me acomodo. Ou tem algumas coisas que precisam ser tiradas dali, algumas até eu deixo, ou eu digo assim, isso aqui pode tirar, Senhor, mas outras eu não deixo, e aí talvez melhore um pouquinho a questão do mau cheiro, mas ainda continua. Então eu preciso ser esvaziado, limpo e posteriormente enchido. E você enchido, enchida, preenchido, preenchida pelo Espírito Santo de Deus. Por aquilo que vem do Senhor. Tem a ver com o que Jesus Cristo disse lá em Lucas 6, 43 a 45, que nós lemos, ou melhor ainda, mais específico, o versículo 45, a pessoa boa tira coisas boas do bom tesouro que está em seu coração. E a pessoa má tira coisas más do mal que está em seu coração. E aí vem, porque a sua boca fala do que está cheio o coração. É causa e consequência, meu irmão, minha irmã. Eu já disse, nós temos as duas coisas presentes, nós temos o bem e o mal. Só que o que sobressai mais? Essa é a questão. Se você já teve a oportunidade de ir para a área rural e viu aqueles grandes silos, lá de cooperativas agrícolas, lá dentro, se o sujeito depois do caminhão vem para tirar soja, ou milho, ou trigo para levar para um porto, para outro lugar, só vai conseguir tirar esses grãos de lá, se lá estiverem. Ou arroz, né? Temos aqui, pertinho de nós, Arroz Vila Nova, ali estou fazendo merchandising aí, né? Na rodovia do arroz, ali tem os silos. Não vai tirar outra coisa que não está colocado ali. Se foi colocado arroz, é arroz que vai tirar. E na nossa vida é a mesma coisa. O que sobressai no depósito? No silo. Tem coisas boas em mim e você? É isso que o nosso linguajar, as nossas atitudes expressam às outras pessoas que convivem conosco. É isso que Deus enxerga na minha e na sua vida? O que está dentro do meu ou do seu depósito? Ou da geladeira? Nós conhecemos o ditado, né? Mente vazia é oficina do diabo. Ou mente desocupada. Facilmente a gente é tentado, né? E a palavra de Deus nos ensina. Não se embriaguem com o vinho que leva à libertinagem, mas deixem-se encher pelo Espírito Santo, né? Falando entre si com salmos, hinos e cânticos espirituais, cantando e louvando de coração ao Senhor, dando graças constantemente a Deus Pai por todas as coisas, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso está em Efésios 5, 18 a 20. Não é que não pode tomar vinho, que até Jesus tomava, e até transformou água em vinho, mas se embriagar, abusar, se empanturrar, se encher de vinho, que vai te levar a fazer besteira. É uma comparação. Isso pode ser outra coisa também, não necessariamente vinho. Mas a palavra nos diz, não fica se enchendo, se embriagando com coisas que não valem a pena, que vão te levar para um caminho que se afasta de Deus, que machuca as pessoas e que te machuca. Mas pelo contrário, deixem-se, aí vem, se encher pelo Espírito Santo. E aí da nossa boca, do nosso linguajar, vem os salmos, né, os hinos, os cânticos espirituais, a gratidão a Deus, as coisas boas. Ou como diz em Filipenses 4:8, finalmente, irmãos e irmãs, tudo que for verdadeiro, tudo que for nobre, tudo que for correto, tudo que for puro, tudo que for amável, tudo que for de boa fama, se houver algo de excelente ou digno de louvor, pensem nessas coisas. Puxa vida, né? Que palavra. O que é verdadeiro, nobre, correto, puro, amável, de boa fama, o que é excelente, digno de louvor, né? Digno de elogio, de reconhecimento, e é um louvor a Deus também.
Aí Paulo arremata: pensem nessas coisas. Quer dizer, esvaziem a sua geladeira das coisas que estão apodrecendo, mofando, corroendo o ser de vocês. Tirem ervas daninhas e o que não presta do silo do depósito e procurem pensar ou encher a sua geladeira, o seu depósito, o seu silo, com aquilo que o Espírito Santo, a palavra do Senhor, coloca, coisas boas. Porque, como disse Jesus, é o que vai sair da nossa boca, ou a gente pode ir adiante, é o que vai sobressair nas nossas atitudes. Volto às perguntas: o que você tem feito com a geladeira da sua vida? Ou eu da minha, né? Como é que está a limpeza? Quando abrimos a geladeira da nossa vida, o que nós exalamos para os outros? Naquilo que a gente fala, nas atitudes, nas ações, nas escolhas, no nosso jeito de ser. Não nos iludamos, mais cedo ou mais tarde, como acontece na geladeira da nossa casa, alguma coisa vai estragar lá. Você pode limpar a geladeira na primeira quinzena de janeiro, fazer aquela limpeza maravilhosa, se precisar descongelar, se for aqueles que precisam descongelar, ok. Mas daqui a um tempo, se você não cuidar do que está lá na geladeira, alguma coisa vai cheirar mal lá. Puxa vida, mas de novo? É de novo. E assim é na minha e na sua vida. Constantemente nós temos que cuidar, porque alguma coisa vai mofar, vai apodrecer e vai exalar mau cheiro. E aí a pergunta é: tá, mas o que a gente precisa remover? Bom, Deus vai mostrar. É algum pecado que a gente não está confessando. Alguém já disse certa vez o nosso pecado de estimação, né? É estranho falar isso, mas às vezes a gente é tentado a ter um pecado de estimação. A gente confessa a Deus certos pecados, mas outros a gente não abre mão. Ou até reconhecemos os nossos pecados, mas constantemente nós vamos ter que ser limpos, porque amanhã a gente vai pecar de novo, pessoal. E depois de amanhã, e assim até o nosso último suspiro. Está no nosso DNA. E não vamos nos iludir achando que tem categoria de pecado. Ah, não matei ninguém, não trafiquei, não estuprei, não roubei dinheiro público. Mas pensei mal de alguém. Também é pecado. Tem algum pecado que você e eu precisamos confessar? Que está apodrecendo, mofando na geladeira da nossa vida? Às vezes são sentimentos, né? Quem sabe a inveja, a amargura, a falta de contentamento, né? A reclamação constante. Talvez o egoísmo. Nossa, e nesses tempos de pandemia, quanta gente precisa ser limpa do seu egoísmo. Por isso nós estamos nessa situação. Porque tem pessoas que não querem abrir mão da sua diversão, do seu prazer, da sua alegria, do seu jeito de ser. E aí toda a população, como se diz o popular, paga o pato. E aí é ruim para o comerciante, é ruim para as igrejas, é ruim para vários setores, superlota hospitais, porque parte da população é egoísta, é individualista, não pensa no próximo, não abre mão agora para o bem comum depois. E o egoísmo leva à politização da pandemia e da vacina. E aí nós vemos pessoas que eram para coordenar algo em nível nacional e estadual, pensando na eleição de 2022. E não nas pessoas. E só criticando e culpando os outros. Isso é algo que precisa ser limpo. Quem sabe você não consegue perdoar alguém, algo que está apodrecendo, corroendo e faz mal para você. Ah, mas se a outra pessoa vir ao meu encontro, não, você perdoa. Ah, mas eu não tenho oportunidade de conversar com ela, perdoa no seu coração primeiro. Eu sei que não é automático, leva um tempo. Mas uma longa caminhada começa com o primeiro passo, não adianta ficar no lugar. Poderíamos dar muitos exemplos do que pode e apodrece e mofa dentro da geladeira da nossa vida, do nosso íntimo, ou que a gente guarda no nosso silo, no nosso depósito. Tem várias coisas. Sentimentos, pensamentos, pecados, atitudes, falhas de caráter, maus hábitos. E não adianta a gente se
iludir assim, eu sou desse jeito porque eu puxei o meu pai, a minha mãe, o meu avô, a minha avó, é o jeito. Cada um é cada um. Às vezes as pessoas sofrem com a síndrome de Gabriela. Lembra da Gabriela lá, Cravo e Canela, lá do Jorge Amado? Tinha uma música, né? Eu nasci assim, você sempre assim. Gabriela. E tem gente que se justifica. Eu nasci assim, você sempre assim. Tá, e a palavra de Deus diz para eu mudar, mas eu não quero mudar porque você sempre assim. E aí a gente está se fechando ao agir do Espírito Santo. Outras pessoas sempre botam a culpa, né, como já dissemos, nos outros e nunca reconhecem os seus erros. O que, meu irmão, minha irmã, você que nos acompanha nesse culto, o que Deus está dizendo? Olha, temos que fazer uma limpa nessa geladeira da tua vida, porque isso aqui está mofando, está apodrecendo, está exalando um mau cheiro, e os outros estão sentindo. Ou como disse Jesus, o fruto da tua árvore não está bom, está azedo. Se às vezes é difícil com a geladeira de casa, né? Fazer a limpa lá, descongelar, tirar o que está passado lá, né? Imagina com o meu e com o seu íntimo, né? Eu vou ler um livro de autoajuda. Pode até ler, ajuda algumas coisas, ajuda. O problema do livro de autoajuda, né, o lado problemático é que às vezes a gente não consegue se ajudar. Nós não temos condições. Por isso eu repito, a gente não se esvazia. Cristo se esvaziou. Nós somos esvaziados, esvaziadas pela ação do Espírito Santo. E, como eu falei, não podemos ficar vazios, mas ser preenchidos com a palavra do Senhor. Ou como disse Paulo, com tudo aquilo que é bom. E aí pensem nessas coisas. É difícil, eu sei, mas Cristo já se sacrificou e pagou o preço no meu e no seu lugar. Então, por graça, misericórdia e amor, Deus nos ajuda nessa conversão diária e contínua para o nosso bem e para o bem de quem convive comigo e com você. Então, vamos aproveitar a oportunidade que Deus nos dá também nesse tempo de preparação para a Páscoa, nesta quaresma, e nos deixar levar pela ação do Espírito Santo e a geladeira da nossa vida ser limpa. E não só agora. Isso vai ser até o nosso último suspiro. Que Deus me ajude, ajude você, toda pessoa que está ouvindo essa palavra, a tirar as coisas que estão mofando, apodrecendo, exalando mau cheiro, a colocar boas sementes, boas coisas, né? Sementes de amizade, de respeito, de alegria, de perdão, de comunhão e etc., no silo, no depósito das nossas vidas. Que essa palavra seja conosco, para a nossa reflexão, para a mudança de nossas vidas e para bom testemunho aos outros. Amém. Acabamos de ouvir a palavra de Deus e nós vamos louvar ao Senhor através da música, por meio da música com a banda da nossa juventude. A música que a gente declara que nós queremos a Deus mais do que ouro, tesouros, mais do que a nossa própria vida. E ali diz que o nosso anseio é agradar ao Senhor. E de fato, que Ele possa transformar as nossas vidas. Então vamos ouvir, vamos louvar com a música Eu Te Quero. Só um instantinho que a letra não está aparecendo aqui para nós, as cifras também. Só
para que outras pessoas também conheçam o Teu amor. Senhor, a gente continua orando por essa situação de pandemia, todo esse tempo que nós temos, lembramos dos enlutados, aqueles que perderam parentes, amigos, irmãos e irmãs na fé para essa doença, lembramos de quem está na linha de frente, quem se expõe mais, dessa situação de lotação de UTIs, de hospitais. Dá consciência para aqueles que são egoístas, individualistas e não querem saber do próximo, não querem abrir mão de algo para o bem comum. Lembramos também de outras situações de dificuldade na saúde. Tem misericórdia de quem está internado, se tratando em casa, nos lares de idosos, as pessoas de idade avançada, os portadores de deficiência física e mental, as pessoas cuidadoras. Lembramos também dos viciados, liberta, Senhor, tem misericórdia, seja qual vício for. Estejas Tu também com os encarcerados, com os injustiçados desta vida, com as pessoas que são refugiadas aí por este mundo, que são vítimas da violência, da opressão, das guerras, da ganância do ser humano. Senhor, toma cuidado da nossa nação e de cada nação deste mundo, dá sabedoria para as nossas autoridades, sejam elas quais forem, não só do poder político, mas de outros poderes, e as autoridades da saúde também. Sê Tu com a Tua igreja, no Brasil e no mundo, para que permaneça firme. Desperta, Senhor, o Rei, desperta a sede pelo Evangelho no coração das pessoas. Fica com cada pessoa que está nos acompanhando, nos ouvindo pela rádio, nos acompanhando pelo Facebook ou pelo YouTube. Abençoa este lar, supre as necessidades. Obrigado pelas respostas de oração, por todas as bênçãos. E o mais que está conosco, nós levamos agora a Tua presença na oração que Cristo nos ensinou. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Nós recebemos a bênção do nosso Senhor, você que nos acompanha. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz, a alegria, a esperança dele, a ti e aos teus, hoje e sempre. Amém. Antes de nos despedirmos, vamos ainda louvar o Senhor, ouvindo, cantando junto, quem conhece, com a banda, a música baseada em Isaías, capítulo 9, que fala justamente do Cristo que se esvazia e vem ao encontro da humanidade.
Ninguém me toca como você. Ninguém me vê como você me vê. Faz brilhar teu rosto sobre mim. Quero agradecer a você que nos acompanha na transmissão desse culto, seja pelo Facebook, pelo YouTube ou pela Rádio Colom. Deus possa abençoar você e o seu lar. Muito obrigado pela sua companhia, pelas pessoas que nos ajudaram também na transmissão do culto aqui a partir da paróquia São Mateus. Desejo a você uma abençoada semana. Fiquemos todos na paz e na alegria do nosso Senhor. Amém. E ainda, encerrando esse culto, ouvimos a música Redenção com a nossa banda.